Igreja de Cristo, boa noite. Louvado seja o Senhor por estarmos juntos para adoração, clamor ao Senhor. Vamos invocar a presença do Augusto Jeová neste momento, Deus único e verdadeiro, o Senhor que nos acompanha. Oremos. Senhor amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por estarmos juntos como Igreja do Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para Te adorarmos, Tu que és o único Deus vivo, verdadeiro, Senhor absoluto sobre céus e terra, mares, Deus sobre a alma, sobre as vidas e sobre os lares, Deus sobre potestades e principados. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Senhor, porque Tu és bom, Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele que nos ilumina. Tantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Nós Te invocamos, Tu és o único Deus que adoramos. Glorificamos o Teu nome em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, no texto inicial desta noite, convido você a abrir em Jeremias. Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14, que nos diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração que vos apacentem, com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Irmãos, irmãs, temos um texto aqui que fala sobre a exortação ao povo para o arrependimento. Capítulo 3, no seu início, nos diz a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo, no seu título ali. Queridos irmãos, Deus é clemente, Deus é bondoso. Vamos adorar ao Senhor em oração silenciosa por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Agradeça ao Senhor. Deus nos dá vida, salvação, Deus nos dá libertação, nos dá bênçãos, o pão de cada dia. Quantas dádivas! Também confessemos ao Senhor os nossos pecados, como o texto nos diz, que havia ali dureza de coração como o nosso, havia o esquecimento de Deus como nós, que nós possamos, a partir dessa exortação, estarmos voltando ao Senhor nossas vidas, nossos pensamentos, clamando ao Senhor perdão, também entregando no altar de Deus as pessoas, necessitados, os nossos
lares, famílias, para que o Senhor nos abençoe, tantos enfermos, tantos desempregados, carentes da graça e da glória do Senhor. Oremos durante alguns instantes. Senhor glorioso, Pai bendito, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Como, ó Deus, envergonhamos e entristecemos o Teu Espírito através das nossas atitudes, pensamentos, omissões. Perdoa-nos, ó Deus, como o texto nos alerta e nos exorta, que nós possamos abandonar o coração endurecido e possamos nos voltar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo que clama a Ti por cura, saúde, ó Pai. Precisamos de Ti, não merecemos nada das Tuas mãos, somos pecadores. Mas Te clamamos que o Senhor cure crianças, pessoas internadas, pessoas com doenças tão doloridas, ó Deus, e aos olhos dos médicos incuráveis. Mas o Senhor é poderoso, nós cremos em Ti. Os milagres vêm apenas do Senhor. Tu és Deus de milagres. Restaura, recupera, Senhor. Também abençoa os lares. Quantos lares em vias de separação, tenha misericórdia. Abençoe os relacionamentos maritais entre os filhos e pais, todos. Dê harmonia, Senhor, dê perdão, dê restauração. Olha pelos irmãos desempregados, pessoas que carecem de trabalho, estão a Deus procurando, estão entregando currículos, mas sem a Tua bênção nada acontece. Dependemos totalmente do Senhor para que o Senhor dê ao Teu povo a Tua graça. Louvamos o Teu nome pelo pão de cada dia e tantos milagres operados pelo Senhor em nosso dia a dia, bênção sem medida. O Senhor tem dado ao Teu povo, Pai. Continue nos ajudando. Olhe pelas autoridades constituídas, concedendo inteligência, sabedoria, honestidade, disposição em fazer o melhor para o povo, Senhor, para os mais pobres, para os desfavorecidos, e que a Tua igreja possa ser abençoada e também abençoar através da ação do Teu Santo Espírito. Dê a Tua luz, a Tua direção aos que precisam de sabedoria e entendimento na Tua obra, Senhor, na vida cotidiana. Também aqueles que precisam da unção do Senhor em uma necessidade, uma carência, uma dificuldade. Esteja estendendo a Tua graça, Senhor. Abençoe a Tua igreja neste mundo, igreja que evangeliza, igreja pregadora, evangelizadora dos povos. Visita os missionários, pastores, preservando, livrando, Senhor, restaurando suas vidas, seus lares. Abençoe a obra missionária neste mundo. Abençoe os nossos pastores, o pastor Gustavo, os demais pastores, servos e servas do Senhor na Tua obra, e tantos aqueles que Te louvam e Te glorificam. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda lendo Jeremias, no mesmo capítulo 3, nós podemos continuar aí a partir do versículo 22, Jeremias 3, 22, e o texto nos informa o seguinte: Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade,
até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Vamos agora, capítulo 4, alguns versículos, que nos diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade e em juízo, em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Até aí o versículo 4 do capítulo 4. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor entendimento. Deus de graça, somos miseráveis, como oramos inicialmente, pecadores e carecemos totalmente da Tua misericórdia. Dá-nos entendimento da Tua palavra, que Teu Espírito nos ensine, nos ilumine, pois sem Ti nós nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, o profeta Jeremias era também um sacerdote. Ele profetizou durante o reinado dos últimos reis de Judá. Ele era um homem solitário, devido à sua mensagem impopular. Em suas palavras, ele não poupava ninguém, as autoridades, inclusive, e não deixava de alertar todas as classes de pessoas. E por causa então dessa sua mensagem, várias vezes ele foi perseguido. Sua vida correu sério risco. Judá tinha se afastado do Senhor. Praticava adoração aos deuses estrangeiros. Essa idolatria certamente daria mau resultado, como nós vemos aí no versículo 24 que lemos. É nesse contexto que o profeta atuou exortando o povo. Havia a necessidade de um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento falso não toca o coração de Deus. Arrependimento. Que atitude essencial para a alma. Algo que não praticamos muito na vida cristã. Somos arrogantes, irmãos, é verdade. Há quanto tempo eu não me arrependo e você também? Precisamos cultivar o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, que restaura o espírito. E nesta mensagem, aproveitando o final deste ano, deste ciclo e a entrada de um novo ano, vamos pensar no seguinte tema: em que consiste um arrependimento verdadeiro? Em que consiste um arrependimento verdadeiro? Uma boa reflexão para um tempo de mudança. Um arrependimento verdadeiro, meus irmãos, implica numa volta ao Senhor. O versículo 22 do texto que lemos nos diz: Voltai, ó filhos rebeldes. A exortação é para os filhos, você percebeu? Voltai, ó filhos rebeldes. Não para bastardos, mas para filhos. Deus se preocupa com seus filhos verdadeiros. E muitas vezes eles são rebeldes, como somos rebeldes. E como seus filhos, podemos nos afastar também. Você se lembra da história do filho pródigo, que tanto se afastou? Onde eu estou hoje? Onde você está hoje? Longe ou perto? Muitas vezes, irmãos, estamos longe dos caminhos do Pai. Dessa forma, nós corremos riscos e perigos. É uma rebelião. E nessa rebelião somos obstinados, somos teimosos. Assim vamos cultivando feridas na alma. E o Senhor diz no versículo 22,
eu curarei as vossas rebeliões. Sabe, irmãos, a doença da alma é pior que a doença do corpo. Precisamos dessa cura. Mas precisamos voltar ao Senhor. E nesse sentido que Ele restaura. Ele trata da nossa doença espiritual e das nossas feridas, mesmo que estejamos longe, como o povo ali estava, em uma terra distante. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. No versículo 4, que lemos, no capítulo 4, versículo 1, o Senhor faz um convite maravilhoso. 4:1, ele diz: se voltares, ó Israel, volta para mim. Há lugar nos braços do Pai para o retorno. Quem sabe você está longe, os braços do Pai estão abertos, como os braços que acolheu o filho pródigo daquele pai. Como o Senhor nos ama, como o Senhor ama o seu povo, mesmo que seja rebelde e que precise de um arrependimento. Não se iluda com outros convites, não se iluda com outros caminhos. Sabe, irmãos, o versículo 23 nos informa: os outeiros não passam de ilusão. Nós vimos aí, os outeiros não passam de ilusão. Mesmo o versículo 1 do capítulo 4 nos ensina: não mais andarás vagueando. Quantas vezes estamos vagueando? Quem sabe a realidade da sua vida agora, uma vida que vagueia sem rumo e sem destino. Há espaço nos braços do Pai, no colo do Pai, para acolher o filho rebelde que se arrepende. Deus insiste: volta para mim. Eu é que te amo, eu é que te amo. É a palavra do Senhor. Um filho sempre tem casa para voltar. Um arrependimento verdadeiro consiste em quê? É o tema da nossa mensagem desta noite. Um arrependimento verdadeiro consiste numa volta ao Senhor. Volte ao Senhor. É ano de pensarmos naquilo que passou, é tempo de imaginarmos um futuro, um novo ano que se inicia, quem sabe, de um retorno ao Senhor. Mas um arrependimento verdadeiro consiste também na remoção das abominações. Aí mesmo no versículo 1 do capítulo 4, nós lemos: se removeres tuas abominações diante de mim. Remover é retirar, é afastar. Remover é lançar fora. Abominação o que é? Abominação é aquilo que é execrável, detestável, repulsivo. Como temos isso muitas vezes em nossas almas, nossos pensamentos. E muitas vezes nós cuidamos da limpeza da casa, não é verdade? Como um exemplo dessa situação. Na maioria das vezes, nós tiramos as sujeiras, mas muitas vezes tiramos apenas a sujeira superficial, aquela que é visível, aquela que está por cima. É mais rápido, dá menos trabalho. Porém, aqueles famosos cantos ficam como estão, os cantos sujos. Isso quando não temos aquele quartinho da bagunça, o quarto da bagunça, não é? Só que chega um dia, irmãos, que não dá mais. A coisa se torna insuportável e é preciso uma limpeza, remoção de sujeira. A sujeira é tanta que é preciso tomar uma atitude. E finalmente chega o dia da limpeza da verdade, de verdade. Quanta sujeira, quanta coisa que guardamos, quanta coisa que acolhemos, quanta coisa aí que se joga fora. E está certo, é mesmo para retirar, jogar fora. A gente nem sabe porque guardava tanta coisa. Assim ocorre também na vida espiritual. Quanta bugiganga, quanta coisa errada, quanta sujeira podem estar alojadas em nossas vidas, irmãos, em nossas almas. Também em nós precisamos fazer uma limpeza de verdade, não apenas superficial, mas uma limpeza de verdade, que pegue os cantos, o quarto da sujeira, o quarto da bagunça e haja uma limpeza, não apenas superficial. É preciso uma atitude assim.
a remoção das abominações. Na época ali que o profeta alertou o povo, seria a remoção dos santuários pagãos. Remova os santuários pagãos, remova, retire, jogue fora os santuários pagãos. Paulo aos Coríntios, ele informa: lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento. A pergunta do nosso tema de hoje é: em que consiste um arrependimento verdadeiro? Um arrependimento verdadeiro consiste também na remoção das abominações. Que você pense neste ano que se encerra e no início de um novo ano, uma nova fase. Quantas coisas precisam ser removidas, quantas abominações da sua vida e também da minha vida. Mas, querida igreja, o texto é tão rico e nos ensina e nos alerta. Um arrependimento verdadeiro consiste também na circuncisão do coração. Circuncisão do coração. O versículo 4 do capítulo 4 nos diz: circuncidai-vos para o Senhor o vosso coração. Sabe, irmãos, não apenas aquela circuncisão exterior, não apenas a circuncisão exterior, não mais a circuncisão da carne, aquela circuncisão da lei em que o povo ali estava acostumado a fazer, mas o coração estava longe do Senhor. O Senhor, na realidade, quer uma circuncisão mais profunda, uma circuncisão do interior. Como está o seu interior? Como está o seu coração? Como está o meu coração? E o mesmo versículo 4 do capítulo 4 nos diz: circuncidai o vosso coração. Tirar a carne impura, no caso da circuncisão física que se fazia, era apenas um símbolo. E o povo tomou aquele símbolo como algo que deveria ser verdadeiro, do profundo do coração, e não era. E continuava nas suas mesmas práticas, na sua mesma idolatria, nos seus mesmos pecados, achando que aquela circuncisão física bastava. Mas aquilo era um símbolo da circuncisão do coração, da coisa impura que deveria também ser tirada do coração. O povo, irmãos, estava acostumado com os rituais. Quem sabe como você, quem sabe como eu. O povo estava apenas cuidando do exterior. Não que os rituais sejam de menor importância, são importantes, mas nunca devemos esquecer da honestidade do coração, da circuncisão do coração. E Deus, irmãos, vê o coração. E ele sabia que nada ia bem com o povo. Quem sabe nada também está indo bem com a igreja, comigo, com você. O coração do povo ali estava rebelde, pecaminoso. Era necessário uma mudança interior. O versículo 4 termina falando da malícia das vossas obras. Havia a circuncisão física, o cumprimento da lei, mas as obras continuavam cheias de malícia, a vida cheia de dolo e de pecado. Era necessário uma transformação espiritual. Como está o meu interior? Como está o seu interior? Como está o meu coração, o seu coração? Será que há necessidade de uma circuncisão para que aquilo que é impuro seja extirpado e tirado? Exteriormente, muitas vezes estamos bem, mas e lá dentro, na esfera da alma? Nós temos em Samuel um evento no qual houve o recenseamento que Davi propôs e Joabe o alertou, falou: olha, Davi, não é certo fazer o recenseamento na época errada, da forma errada. Mas Davi estava orgulhoso, queria contar o número de soldados, mesmo com o alerta de Joabe. E Davi, no seu arrependimento posterior, porque Deus pesou a mão sobre ele, ele disse, o texto diz: sentiu Davi bater-lhe o coração.
Sentiu Davi bater o coração. Será que o meu coração tem batido forte, dolorido, quando eu peco, quando eu entristeço o Espírito do Senhor? Quando pecamos, ele bate diferente, hoje ele já está endurecido, já está duro. E Davi disse ainda, muito pequei. Leia lá depois, 2 Samuel 24. E Davi disse, muito pequei. Sentiu bater no coração. Precisamos, irmãos, ter palavras de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro consiste em quê? Consiste numa circuncisão do coração. Mas o texto nos ensina também que um arrependimento verdadeiro consiste em lavrar campo novo. Lavrar campo novo. O versículo 3 do capítulo 4 nos diz, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Que proposta maravilhosa, irmãos, para um ano que se aproxima. Lavrar campo novo. A beleza da palavra de Deus é que ela sempre tem uma proposta. Por maiores que sejam os pecados, por piores que estejamos, ela sempre tem uma proposta maravilhosa. É sempre uma proposta para a melhoria. Por pior que seja a situação da pessoa, por pior que esteja a alma do indivíduo, Deus sempre oferece uma saída abençoada. É sempre algo excelente. É sempre algo bom. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus restaurador em Cristo Jesus. Cristo que nasceu e que veio no Natal. Cristo que nos dá novas perspectivas. Há sempre a oferta de recuperação, de restituição. Sempre há uma possibilidade de restauração, uma novidade. E neste versículo segue uma valiosa orientação. Em primeiro lugar, irmãos, uma atitude de abandonar. Não semeeis entre espinhos. Não semeeis entre espinhos. Deixe disso. Abandone isso. Pare de semear entre espinhos. Chega disso. Quem sabe esse ano que se encerra, você apenas semeou entre espinhos. Chega disso. Pense novo. Pense na novidade. Você já está ferido. Você está machucado. Não brigue com o pecado. O pecado traz consequências. Nós temos aí, irmãos, no versículo 24. Mas a coisa vergonhosa, versículo 24 do capítulo 3. Mas a coisa vergonhosa devorou. Devorou o quê? O labor dos nossos pais, o trabalho, desde a nossa mocidade. Devorou as ovelhas, o seu gado, seus filhos e suas filhas. É isto. Lavrar entre espinhos é isto. Saia deste campo. Saia. Não semeie nesse campo. Mude de atitude. Comece a lavrar campo novo, é o que nos diz o versículo. Inicie uma nova fase. Lavrai para vós outros campo novo com o Senhor, a novidade de vida. Em que consiste um arrependimento verdadeiro? Ele consiste em deixar de semear entre espinhos e lavrar campo novo. É tempo de se lavrar em campo novo, é tempo de novidade. É um ano que se aproxima, uma nova oportunidade. Abandonemos os terrenos espinhosos e vamos semear, lavrar campo novo na palavra do Senhor, na bênção de Cristo que nasceu e nasce e nos dá novas possibilidades. Um ano novo cheio de graça e de campo novo para semearmos. Queridos irmãos e irmãs, concluindo, na introdução nós vimos a missão de Jeremias. Ele exortou o povo sobre a sua condição. Havia necessidade ali de um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento falso não toca o coração de Deus. Há quanto tempo você não se arrepende? Há quanto tempo eu não me arrependo? Verdadeiramente, nós precisamos desse arrependimento. Nesta noite, nós estudamos em que consiste um arrependimento verdadeiro. Ele consiste numa volta ao Senhor, na remoção das abominações, na circuncisão do coração
e em se lavrar campo novo. Que seja assim na sua vida, neste ano que se inicia, neste ano em que temos novas possibilidades diante do Senhor, para a glória do seu nome. Amém.